Muita paz para todos nós, que nós possamos receber nessa noite aquilo que nós precisamos, que possamos sair da nossa casa fortalecidos na fé, na esperança, na coragem, para darmos prosseguimento às provas dessa existência. Como todos sabem, o Congresso Brasileiro será brevemente motivo de discussões importantes a respeito do aborto. Vários projetos estão sendo apresentados no Congresso que têm como finalidade de legalizar uma ou várias formas de aborto criminoso. O tema está sendo discutido de forma importante. Encontros médicos, encontros religiosos, grupos de filosofia têm procurado debater o tema. Escolas, como por exemplo a Academia de Comércio, que na próxima semana alunos da 7ª série vão debater o assunto. O Espiritismo tem posições muito definidas a respeito da questão. E durante esse mês de outubro nós estamos no ID trabalhando esse tema nas diferentes reuniões, também na mocidade, no curso básico, procurando trazer para os amigos o que o Espiritismo pensa a respeito do problema. Para facilitar a fixação e posterior consulta, nós organizamos uma pequena cartilha simples, de letra grande, com pouca coisa, para todo mundo ler tudo. Essa cartilha, aqueles que ainda não pegaram, na saída podem adquirir. Se quiserem levar 2, 3, 4, se tiver endereço, podem levar. Aí eu queria levar 5, pode levar. Foi feito para ser distribuído, para que a ideia espírita seja mostrada às pessoas e cada um decida posteriormente de acordo com a sua consciência. Nós então esperamos passar para vocês nessa noite aquilo que o Espiritismo nos diz, fundamentados principalmente nas obras de Allan Kardec e nas obras subsidiárias, particularmente as obras de Chico Xavier. À guisa de introdução, nos parece interessante firmarmos alguns pontos a respeito de alguns princípios espíritas que são fundamentais para que nós possamos compreender. Podia apagar aí algumas luzes aí. A outra também? Para que a gente possa fundamentar bem o pensamento espírita, nós precisamos entender algumas ideias que são centrais em torno da filosofia espírita. Porque a gente vê a Igreja Católica muito respeitada, as igrejas evangélicas muito respeitáveis, procurando dar a sua contribuição, todas elas contrárias ao amor. Mas a argumentação que muitas vezes eles usam não toca, não atinge, porque falta base racional, falta um conteúdo que realmente satisfaça a inteligência, o raciocínio. O Espiritismo tem esse outro lado, nos explica por que o aborto é uma estupidez, baseado então em princípios bem fundamentados. Então, quais seriam as ideias centrais que vão nortear a posição espírita a respeito do aborto? Primeira ideia: a encarnação do espírito é uma necessidade evolutiva. Nós aprendemos com o Espiritismo que nós não somos um corpo, nós somos uma alma, que reveste um corpo de períodos em períodos para adquirir virtudes. O corpo é a vestimenta que nos oferece os recursos através dos quais nós vamos trabalhar dentro de nós mesmos, espíritos, para adquirir a asa da inteligência e a asa do sentimento. Nós então, de tempos em tempos, mais ou menos uma vez por século, deixamos o cômodo mundo espiritual, sem inflação, sem corrupção, acredito, e mergulhamos nos fluidos da terra para mais uma experiência encarnatória. Alguém poderia indagar, mas por quê? A literatura espírita nos apresenta um mundo espiritual muito semelhante ao mundo físico. A gente vê pelas obras de André Luiz o mundo espiritual com automóveis, escolas, dinheiro, campos de música, casamento.
Se lá tem uma vida muito semelhante à nossa, por que razão nós precisamos mergulhar na terra e a encarnação torna-se uma necessidade? Por algumas diferenças que existem entre o mundo físico e o mundo espiritual. Primeira diferença, o período de infância. Quando o espírito morre, ele chega lá, ele não vira criança, adolescente para ser adulto. Ele morre e continua na idade que está. Ao retornar ao mundo físico, nós passamos por um período de 12, 14 anos, onde nós somos mais acessíveis às modificações do nosso caráter. O período de infância, segundo a doutrina espírita, é um período que torna o espírito mais acessível às modificações do seu caráter. Imagine, minha gente, como é que nós vamos moralizar uma alma como Hitler, por exemplo? Como transformar Hitler em Francisco de Assis? E será? Porque a diferença entre Francisco de Assis e Hitler são alguns séculos, ou alguns milênios. Mas como é que nós vamos fazer que Hitler se transforme um dia em Francisco de Assis? Se não passando por períodos sucessivos de infância, onde ele vai conviver com pais amorosos, mais educadores, trabalhando essa personalidade, dando a ele os recursos para superar as suas adversidades. O período de infância é uma diferença fundamental. Segunda diferença, o esquecimento do passado. Quando nós reencarnamos, passa-se uma esponja transitória sobre o nosso passado, para que nós possamos mais livremente conviver com as pessoas, sem culpas, sem ódios. E nessa convivência, em que o passado está paulatinamente amortecido, nós vamos encontrar os recursos para acertar os pontos, para aprender a conviver com A ou com B, para pacificar os nossos corações. Terceira diferença, a luta pela sobrevivência. Encarnou aqui, tem que arregaçar as mangas e ir à luta, porque senão vem doença, frio e morte. Espírito não. Se o espírito quiser cruzar os braços e nada fazer, nada fará. O espírito não morre, já está morto. Não vai adoecer, nem sentir frio, nem fome. A reencarnação nos coloca em um mundo em que nós temos obrigatoriamente que produzir, que realizar. E é através do trabalho que o espírito trabalha dentro de si mesmo as suas virtudes. E finalmente a quarta diferença, a convivência com pessoas que são diferentes. Porque no mundo espiritual, a lei de sintonia é absoluta. Os espíritos vão conviver com espíritos que são como eles. No mundo espiritual, os avarentos estarão junto dos avarentos, os sensuais com os sensuais, os que desejam a instrução com aqueles que desejam a instrução. Porque lá a sintonia nos obriga a viver com espíritos que são como nós. Aqui, balai de gatos. Quando a gente mergulha aqui é uma confusão só. Está todo mundo misturado. Porque nós necessitamos conviver com pessoas que são diferentes, para ali encontrar os recursos. Os que estão embaixo vão ter os que estão em cima como modelo, como guia, como estímulo, como espelho. Os que estão em cima vão desenvolver a tolerância, a paciência, a compreensão, para conviver com aqueles que estão embaixo. Então a reencarnação é uma necessidade do espírito. Determinadas faculdades nós não vamos adquirir no processo encarnatório. Segunda ideia central, que vai nortear o nosso pensamento. O espírito, via de regra, reencarna junto de outros espíritos afins. O processo reencarnatório, minha gente, não é um jogo de dados, onde o espírito aproveita onde vai dar para reiniciar o seu processo no mundo físico. Na realidade, os espíritos que vão reencarnar, eles são atraídos para o grupo afim, porque nós formamos grandes famílias espirituais, estruturadas na maneira de pensar, no jeito de ser, em tendências, em gostos. Quando nós reencarnamos, nós geralmente reencarnamos juntos daqueles próprios espíritos que compõem a nossa grande família espiritual. Então o espírito, ao se aproximar o momento da sua reencarnação, ele vai ser atraído
ou levado por bons espíritos para o campo psíquico de uma mulher com a qual ele tem vínculos anteriores. A reencarnação nunca é um processo casual e sempre causal, sempre determinado por vínculos do pretérito. O Espírito Emmanuel diz assim: não existem reencarnações na Terra sem ascendentes espirituais. Então, o Espírito vai reencarnar junto daquelas pessoas que têm que reencarnar por uma questão de afinidade. Terceira ideia central: é no momento da fecundação que o Espírito se liga à matéria física. Para o Espiritismo não há dúvida, é no instante em que o espermatozoide se une ao óvulo, na região mais posterior da trompa de Falópio. É naquele momento em que as duas células se fundem, que o espírito reencarnante, que ali já está, às vezes há dias, às vezes há meses, às vezes há anos, já está aguardando esse momento. É quando então as duas células se unem que o espírito se liga à célula ovo, e a partir daí não pode mais ser substituído. É exatamente a presença do espírito reencarnante ali, geralmente miniaturizado, pequenininho, do tamanho mais ou menos de uma criança recém-nascida. Esse espírito ali vai criar o campo magnético, que vai facilitar com que aquele espermatozoide, que precisa ganhar a corrida, se encontre com o óvulo, e naquele momento o seu novo corpo está definido em bases genéticas. Se não tem espírito ali, não haverá fecundação, ou a fecundação se dará e o processo de embriogênese não vai acontecer, porque falta o magnetismo do espírito, que alimenta essa célula, que estimula essa célula na sua divisão. E é a presença do espírito ali, junto da futura mãezinha, que vai nortear as divisões celulares. Porque é um mistério para a ciência. O que é que vai fazer com que uma célula nova que se formou se divida em 2, em 4, em 16, em 32, e depois cada célula vai adquirir a sua forma própria e vai para o lugar certo do corpo? Não acontece de uma célula de contração ir para os rins filtrar o sangue. Não acontece de uma célula sanguínea e parar no coração para fazer a máquina contrair. Cada célula vai para o local do cérebro. O que é que faz isso? É o espírito que ali está, pequenininho, criando a forma, o molde que vai permitir a diferenciação celular. Então o espírito reencarnante já está ali desde o momento da fecundação. A vida se inicia nesse momento. A vida espiritual se inicia nesse momento, quando os dois núcleos se fundem e o espírito então liga-se àquela célula por um fino cordão fluídico. E finalmente a quarta ideia central: a encarnação é um processo em que as mentes da mulher e do futuro filho estão ligadas muito intimamente. Esse espírito que ali está, numa forma bem pequena, mentalmente já está ligado à futura mãe, como se fosse um transe mediúnico, como se fosse uma comunicação mediúnica que dura 9 meses. Pensamento da mãe, pensamento do filho estão imbricados. O espírito vai transferir para a mãe as suas emoções, seus medos, seus sonhos, suas angústias, suas alegrias. A futura mãe vai transmitir para o espírito reencarnante suas angústias, seus medos, seus tormentos. E hoje nós já temos pesquisadores estudando a mente do feto, porque há evidências indiscutíveis de que o feto tem um psiquismo atuante, vibrante, que o espírito que ali está, desde os primórdios do processo de formação do embrião, capta, registra tudo que está em sua volta de uma forma muito mais eficaz do que se imagina. Quando se faz eletroencefalograma, através de técnica específica do feto, nota-se que a partir da 6ª semana, intraútero, 6ª semana, onde ele é do tamanho de um grão de ervilha ou um pouco mais, já há registro de atividade cerebral. 6 semanas. O espírito já está ali ligado, permutando com a mãe as suas emoções.
mães ansiosas, tensas, que estão rejeitando a gravidez, transferem para o filho essas emoções, podendo gerar crianças instáveis, irritáveis, com dores de cabeça frequente, com enurese noturna, crianças que fazem xixi na cama, isso comprovado do ponto de vista científico. Mães serenas, que veem a gravidez como uma dádiva, que procuram trabalhar os próprios pensamentos, transferem para o espírito do filho as suas emoções. E mais provavelmente essa criança nascerá com tendências a uma personalidade mais bem estruturada, mais forte. Notem, minha gente, o feto que ele está, o embrião que ele está, não é um amontoado de céu. É um ser que tem vida física e espiritual. É um ser que pensa, que sente, que sonha, e há estudos comprovando isso. Esses 4 princípios fundamentais da filosofia espírita nos dão agora condições de entender o pensamento apresentado por Allan Kardec quando ele estudou o tema junto dos espíritos superiores. Porque a questão do aborto é uma questão que importou a doutrina espírita, e Allan Kardec, desde o princípio, quis estudar o tema. No Livro dos Espíritos, no item 358, os espíritos, respondendo à indagação de Allan Kardec, apresentaram a seguinte ideia: o aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção. É uma transgressão da lei de Deus, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser o instrumento. Se a reencarnação é uma necessidade para o espírito, se sem a reencarnação ele não consegue os elementos necessários do desenvolvimento de suas potencialidades, se nós vamos impedir o seu retorno ao mundo físico, nós estamos então cometendo um ato que é um ato criminoso, seja do ponto de vista físico, porque ali há vida biológica, seja do ponto de vista espiritual, porque ali há vida espiritual. E eu chamo a atenção, em qualquer época da concepção, e aí a gente evoca a problemática da pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte é um método contraceptivo que não deveria ter sido admitido em nosso país, porque na realidade ele configura um aborto na fase inicial. Porque o que é que faz a pílula do dia seguinte? Ela gera um sangramento uterino, impedindo que aquela célula ovo já formada fixe na parede do útero, o que se dá 7 dias depois da fecundação. A pílula do dia seguinte, na realidade, ao promover uma hemorragia, ela leva à morte aquela pequena célula já formada, onde o espírito já se encontra ligado a ele. É claro que a intenção de quem se utiliza dessa pílula não é cometer o aborto, mas se ele está esclarecido da realidade e o faz, a sua culpabilidade é maior. Se existem tantos outros métodos anticoncepcionais que agem antes, impedindo a fecundação, nós devemos nos utilizar desses se acharmos convenientes e esclarecemos que a pílula do dia seguinte, na verdade, atinge um ser já formado, atinge um espírito já ligado àquele corpo. O pensamento mais duro que esse foi apresentado bem posteriormente pelo Espírito Emmanuel. O benfeitor Emmanuel, para aqueles que não sabem, é uma das reencarnações do padre Manuel de Nóbrega, que foi um jesuíta fundador da cidade de São Paulo. Dos espíritos que se comunicam conosco, é talvez um dos espíritos de maior cultura. A sua sapiência remota à época do próprio Cristo traz uma bagagem de sabedoria imensa. Do ponto de vista moral, Emmanuel é de uma envergadura ímpar. E isso lhe deu a condição de ser o assessor direto do maior médium do espiritismo brasileiro de todos os tempos, que é Chico Xavier. O pensamento de Emmanuel é algo que nós devemos entender como sendo um recado direto da espiritualidade superior em ligação com o próprio Cristo. Poucas vezes Emmanuel foi tão duro ao se referir a uma questão com relação ao aborto.
No livro Religião dos Espíritos, ele diz o seguinte: todos esses textos aqui estão no livrinho que vocês poderão pegar na saída. Existe um crime mais doloroso. Ele estudava os diferentes tipos de crime. Existe um crime mais doloroso pela volúpia de crueldade com que é praticado. No silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza. Crime estarrecedor. Porque a vítima não tem voz para suplicar piedade, e nem braços robustos com que se confie aos movimentos de reação. Referimos-nos ao aborto delituoso, em que pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência antes que possam sorrir para a bênção da luz. Crime estarrecedor, porque a vítima não tem a mínima chance de fugir nem de reagir. Segundo então o pensamento do benfeitor, dos diferentes crimes passíveis de serem cometidos pela criatura humana, o aborto configura um dos mais graves, pela covardia de se que reveste, onde é atingido um ser absolutamente inocente, um ser espiritual, que ali está confiante de que receberá naquele lar, naquela jovem, o amparo e o estímulo que lhe foi prometido antes. Porque esse espírito retorna junto daquela a quem tem compromissos. As reencarnações não são casuais, são causais. Aquela jovem, aquele casal, preparou-se antes para receber aquele filho, naquele momento e naquele instante, ao expulsá-lo do ventre, eles estão fugindo a um compromisso anterior, da forma mais covarde possível, segundo o benfeitor Emmanuel. Alguns companheiros são contra o aborto, mas havendo uma possibilidade da sua legalização, no sentido de evitar sofrimento e mortes de mulheres que os cometem clandestinamente. Assistindo depoimentos de figuras importantes da República, nós temos observado esse tipo de comentário. Por 2 vezes, 2 ministros assim se manifestaram, dizendo: a legalização do aborto não é uma questão ética, é uma questão de saúde pública. Porque muitas mulheres, ao cometerem o aborto, por ser ilegal, os fazem em clínicas clandestinas e colocam em risco a própria vida. E muitas jovens vêm a desencarnar ao cometer tal ato. Eles então advogam a legalização do aborto para evitar mortes dessas jovens. O que me parece, a princípio, uma argumentação absurda e sem nenhum senso. Para evitar possíveis mortes de jovens através do aborto clandestino, nós vamos oficializar a matança geral dos seus próprios filhos. Isso é de uma falta de lógica absurda. Se essa ideia prevalecer, nós vamos ter também que legalizar a droga, porque a droga leva à morte de muitas pessoas. Nós vamos ter que legalizar a cocaína, o LSD, o êxtase. Quantas pessoas morrem pela criminalidade decorrente disso? Prevalecendo esse tipo de raciocínio, nós vamos ter que legalizar o contrabando. Quantas pessoas morrem vítimas do processo de contrabando? Vamos ter que legalizar o roubo, o furto. Quantas pessoas morrem num processo de furto e de ação? Portanto, o argumento das autoridades para legalizar o aborto é absurdo. Se é um problema de saúde pública, vamos trabalhar sim, de outra forma, esclarecendo quanto aos métodos anticonceptivos, facilitando o acesso das jovens ao planejamento familiar, acolhendo as possíveis jovens solteiras, grávidas, dando a elas condição de levar a gravidez com apoio, oferecendo mecanismos de adoção, caso elas não queiram criar os próprios filhos. Existem N recursos sociais que o governo pode oferecer para evitar o problema da criminalidade. Simplesmente legalizar sob esse argumento é oficializar um crime para tentar evitar outro. E a gente pergunta assim: os planos de saúde serão obrigados a fazer?
E os médicos serão obrigados a cometer? O SUS vai fazer e os médicos terão que abortar? E se não abortarem, vão ser processados? A ideia é tão ilógica e tão absurda que não tem nenhuma consistência racional. Para evitar os problemas de saúde pública, vamos usar métodos outros de esclarecimento, de apoio para que o problema se resolva. Todo ato criminoso, segundo a doutrina espírita, passa a levar o indivíduo a um processo de estar inserido na lei de causa e efeito. Como o aborto é um ato criminoso, o indivíduo que o comete gera na própria consciência aquilo que os autores espíritas chamam de zona de remorso. É uma área de culpa. E essa área de culpa pode atrair para aquele que o comete alguns problemas e algumas consequências. Sem desejar fazer terrorismo, porque não é finalidade da doutrina espírita gerar terrorismo, mas esclarecer. Alguns problemas estão vinculados ao aborto delituoso. O complexo de culpa é algo óbvio. E pessoas que trabalham no socorro a jovens que cometeram aborto dizem que a grande maioria delas nunca se perdoa. São mulheres marcadas para a vida inteira, que passam uma encarnação toda carregando esse sentimento de culpa. Eu tenho uma paciente que ela me confidenciou recentemente ter cometido um aborto há 35 anos. E quando ela tocou no assunto, as lágrimas começaram a rolar e ela me disse: eu nunca me perdoei. Quando eu penso na coisa, quando surge a discussão a respeito do tema, de cadê? Brota uma dor, um sentimento de angústia que eu não consigo dissolver. Muitas vezes esse complexo de culpa atravessa o processo desencarnatório e o indivíduo reencarna com esse sentimento de uma forma oculta. Uma sensação de vazio íntimo, uma sensação de insatisfação crônica, de pessoas que dizem assim: eu tenho tudo para ser feliz, eu não sei o que me falta, a minha vida é tão boa. Pessoas que têm uma ansiedade crônica, que muitas vezes tem origem no remorso de faltas ligadas ao comprometimento do aborto de outras encarnações. Eu conheço uma jovem que cometeu abortos na última encarnação. Isso lhe foi informado em diferentes reuniões de intercâmbio mediúnico. Muitos antes de ser informada disso, ela já vivia uma problemática curiosa. Sempre que ela chega em contato em locais onde há muitas crianças, ela entra em pânico, desde mocinha. Quando ela vai em creches, ou passa perto de escolas, com grande aglomeração de crianças, ela tem sensação de desmaio, sudorese, taquicardia, como se fosse uma síndrome do pânico, mas direcionada exclusivamente para locais onde há muitas crianças. Isso lhe foi esclarecido que eram ainda resquícios de sentimento de culpa que ela trazia da última encarnação, onde ela cometeu alguns atos de abortos delituosos. Além do complexo de culpa, há perturbação espiritual. Porque muitas vezes o espírito abortado não perdoa a futura mãe. E nessa condição, esse espírito, se não tiver uma estrutura religiosa, uma formação ética, passa a acompanhar aquela que deveria ser a sua mãezinha, ligando-se a ele através dos fios do pensamento, desencadeando ali processos obsessivos que podem muitas vezes levar à loucura. Eu tive a oportunidade durante 10 anos em que trabalhei em psiquiatria na condição de clínico, de ver alguns casos assim. Jovens cuja história natural da loucura iniciou-se em processos de aborto. Uma gravidez que não era desejada, uma idade precoce, falta de apoio dos pais, o aborto delituoso, posteriormente uma ansiedade, um quadro depressivo, delírios de perseguição, alucinações, terminando em esquizofrenia, psiquiatria por toda a vida. Eu me lembro de vários casos de jovens que estavam definitivamente asiladas em hospícios, marginalizadas da família,
Tudo começou com o ato do aborto, passando a ser acompanhada por aquele que abortou, que não perdoou o ato, gerando situação de sofrimentos inúmeros. André Luiz narra um caso Volpini, de um espírito que foi abortado pela terceira vez, pela própria mulher. Por 2 vezes foi tentado o processo reencarnatório e ela abortou. Novamente a espiritualidade convenceu a retornar, a dar uma nova chance àquela que deveria ser a sua mãezinha. Novamente o aborto foi configurado. E na terceira oportunidade, esse espírito adquiriu a forma da última encarnação e, movido de um ódio profundo, desencadeou na mãe uma hemorragia genital tão grave que levou à morte por hemorragia imediatamente após o ato de aborto. Situações assim dramáticas, infelizmente, acontecem quando o espírito abortado não encontra recursos para perdoar a mãezinha. Em encarnações posteriores, o aborto vai responder muitas vezes por doenças diversas do aparelho genital, porque ao destruir aquele ser intraútero, essa mulher pode destruir regiões do seu corpo espiritual, fragilizando essa área. Na encarnação seguinte, ao plasmar o seu novo corpo, como o corpo espiritual está enfermo, o corpo físico vai ser plasmado com deficiência, e muitas vezes problemas como gravidez nas trompas, tuberculose de ovário, cânceres de útero, de ovário, e uma série de problemas do próprio aparelho genital foram criados pelo aborto delituoso em encarnações anteriores, onde aqueles que destruíram a vida e a oportunidade do renascimento de espíritos afins vêm agora, através da dor, do sofrimento e da ansiedade, reparar a própria consciência, tendo condição para voos posteriores. Muitas vezes o aborto está na base da frigidez sexual e da infertilidade. A frigidez, um problema que acomete parcela significativa das mulheres. Em certos países, 40% das mulheres casadas não sabem o que é o prazer sexual. Em poucas condições, minha gente, são tão afligentes para a mulher quanto a frigidez sexual, porque ela se coloca numa situação dramática, ou conta ao marido a sua situação e coloca em risco o seu casamento, ou não conta e é obrigada a fingir uma coisa que não seja. Uma senhora uma vez me confidenciou, casada há mais de 30 anos, nunca atingiu o prazer na relação sexual. Seu marido nunca soube. Ela mentia. E ela me disse, chorando, terminava o ato sexual, virava para o lado e punha a chorar baixinho, de frustração. Ele nunca soube. Muitas vezes são mulheres que em encarnações transadas abusaram do sexo através do aborto e dos deslizes sexuais e reencarnam então com o psiquismo fragilizado, com as neuroses da sexualidade, para trabalhar dentro de si, para no futuro, em outras encarnações, ter a oportunidade de voltar a usufruir do prazer sexual. A infertilidade sexual hoje é um drama para muitos casais. Quantos casais aí estão lutando por uma gravidez? Exames dolorosos, testes, inseminações artificiais, outras inseminações artificiais e nada. E a gente se pergunta, mas como? Com tantos espíritos na fila para reencarnar, o umbral assim pedindo vaga, e o casal quer, e tem condição, e não reencarna. Não reencarna porque o aparelho genital está fragilizado, porque os hormônios estão comprometidos pelo psiquismo culpado. São almas que tiveram toda a oportunidade de ter os filhos no passado, por comodismo, por preguiça, por vaidade, por interesses outros, fecharam as portas para esses filhos através do aborto. E agora querem, mas o psiquismo não admite. Desejam, mas o aparelho sexual não está preparado para tal. Muitos conseguem superar o drama através da adoção. Atitude nobre, estimulada pelo Espiritismo, porque o filho adotivo é aquele espírito vinculado à família que não pôde reencarnar através dos métodos biológicos. O filho adotivo não é
uma reencarnação casual. O filho adotivo é alguém que não pôde vir pelos métodos habituais e que chega àqueles a quem deveria reencontrar, através de métodos que nós não conseguimos entender, mas que Deus direciona de forma correta. A adoção é uma solução para pacificar essas almas ansiosas por ter um filho quando não conseguem ter de forma biológica. Mas existem algumas situações especiais envolvendo o aborto. Algumas situações que merecem algumas reflexões próprias. Casos existem em que a gravidez surge como consequência de um estupro. A legislação brasileira admite a retirada do feto que surgiu após uma violência sexual. O Espiritismo diz: um crime não justifica o outro. O espírito que ali está nada tem a ver com aquela alma criminosa que feriu tão intimamente aquela jovem. O espírito reencarnante que ali está é compromisso daquela jovem. Nenhum vínculo espiritual tem com o agressor. O agressor foi um caminho através do qual a lei de causa e efeito fez com que aquela jovem reencontrasse aquele espírito na condição de filho. Matar nunca. Ser tão odioso quanto o agressor, ou mais ainda, porque destruir dentro de si uma alma que culpa nenhuma tem do sofrimento verificado por ela. Deixar nascer. Se não se encontra em condição de criar, outro criará. Mas a maioria dos casos de jovens que são vítimas do estupro e levam a gravidez até o fim, fica com o filho, e muitas depois relatam em depoimentos notáveis: é a grande alma da minha vida, é o grande companheiro da minha vida, mudou a minha vida, mostrando que ali realmente está uma alma que tem vínculos com ela e não com o agressor. Além do aborto que se segue ao estupro injustificável, segundo a doutrina espírita, o aborto eugênico, mais absurdo do que o anterior. Eugenia é a ciência que propõe o aprimoramento das raças. O aborto eugênico é aquele que se propõe a retirar do ventre aquele feto que traz deficiências graves, sejam malformações físicas, sejam deficiências mentais. E hoje nós já dispomos de técnicas muito precisas para identificar esses problemas intraúteros. O ultrassom muitas vezes detecta hoje detalhes de malformação. Outros exames, como do líquido amniótico, pode detectar precocemente a síndrome de Down e uma série de problemas físicos ou mentais. Retirar essa criança através do aborto, porque ela possui deficiência, é retornar a Esparta, 6 séculos antes de Jesus, quando os espartanos viam as crianças que nasciam com deficiência e as mandavam matar porque queriam uma raça pura. É fazer a mesma coisa intraútero. Não faziam isso naquela época porque não dispunham do ultrassom, senão teriam feito. Nós estamos tentando voltar a um passado que nós precisamos esquecer e nos distanciarmos dele. O espírito com deficiência é um espírito como qualquer outro, que volta naquele corpo por necessidades reencarnatórias. E a deficiência, na realidade, muitas vezes será aquilo que ele precisa para superar-se a si mesmo. Exemplos de pessoas com as deficiências, as mais incríveis, que são pessoas úteis, pessoas socialmente aproveitáveis, pessoas que constroem, estão todos os dias aí. O Parapan no Brasil deu demonstração notável de que a deficiência é sempre relativa, porque deficiente todos nós somos, de uma forma ou de outra. Se não somos deficientes físicos nem morais, somos deficientes de caráter. E não há deficiência mais grave do que essa, a deficiência de caráter. Deixar nascer aquele novo ser, seja como for. Uma vez eu fazia um estudo como esse para um grupo de mocidade espírita, e quando falava a respeito disso, um rapaz de 18 anos pediu a palavra, e ele disse assim: minha mãe contraiu rubéola quando estava grávida de mim. Todos disseram: tire, tire, seu filho será um monstro.
seu filho nascerá sem braços, sem pernas, surdo, mudo, cego. Tire. Minha mãe resolveu deixar que a gravidez fosse ao final. Nasci eu. E ao dizer isso, ele levantou as mãozinhas. E nós vimos que ele tinha apenas 2 dedos em cada mão. Ele levantou as mãozinhas e disse: eu nasci assim, graças à rubéola, com 2 dedos em cada mão. O restante vai muito bem, obrigado. E eu agradeço a minha mãe todos os dias ter me deixado viver. Até mesmo nos casos de anencefalia, feto sem cérebro, não se justifica o abortamento, porque a anencefalia nunca é total. Há sempre um conjunto de células cerebrais, onde o espírito pode estar ligado ao feto. E nós trouxemos para apresentar para vocês, para aqueles que ainda não conhecem, a anencéfala mais famosa do Brasil. Se eu achar, meus maridos, acho. A menininha Marcela, que tem atualmente 10 meses de vida. Mora na cidade de Patrocínio Paulista. Aí está a Marcela. Nasceu sem cérebro. Os médicos disseram à mãe: morrerá em poucas horas. Porque, segundo a ciência médica, o anencéfalo ou morre intraútero e aborto ou parto prematuro, ou morre imediatamente após o parto. Isso ensinam os livros de medicina. Até Marcela. Vamos rasgar esse capítulo dos livros e refazer. Porque Marcela é anencéfala, não tem cérebro. Tem 10 meses. Está acima do peso. O pediatra está preocupado. E vai lhe dar uma dieta. Respira sem aparelhos. Alimenta-se muito bem. A mãezinha está muito feliz. E espera que ela continue junto do lar ainda por muito tempo. Por quê? Porque bastam poucas células para que o espírito se fixe nelas. E poucas células do tronco encefálico são suficientes para fazer funcionar o coração, os pulmões e circular o sangue. Marcela tem essas células do tronco encefálico. Embora seja uma criança com deficiência mental gravíssima, com retardo mental gravíssimo, as funções vitais existem. E ela está aí, deixando cair por terra a ideia de que o anencéfalo nasce e morre. Deixar seguir a natureza. É um espírito faltoso, é um espírito que traz culpabilidade. E os pais também. Os pais foram cúmplices. Geralmente são casos de espíritos que foram suicidas, que se mataram via de regra, destruindo o crânio, e reencarnam agora sem o cérebro para reorganizar o corpo espiritual. E os pais de hoje provavelmente foram aqueles que estimularam, que promoveram o suicídio do passado. Provavelmente a mãezinha de hoje talvez tenha sido a esposa de ontem, que o abandonou em busca de um outro parceiro. E voltam, ela e o parceiro, para receber agora o espírito suicida, para pacificar ambos a sua consciência. A anencefalia não justifica o aborto. Deixar nascer. E finalmente, uma terceira situação especial, o aborto terapêutico. O aborto terapêutico é aquela condição em que a mãe grávida corre risco de vida iminente, se a gravidez for adiante. Casos de mulheres portadoras, por exemplo, de cardiopatias muito graves, de insuficiência renal, de varizes pélvicas, enfim, algumas doenças em que a gravidez é absolutamente contraindicada. A gravidez, nesse caso, pode levar à morte da mãe. É a única situação que o Livro dos Espíritos admite a retirada prematura da criança. Não é uma questão de livre-arbítrio, não é uma questão de escolha dos pais, é uma indicação médica. O aborto terapêutico é uma indicação médica. Se não retirar a criança, a mãezinha morre. Segundo o Livro dos Espíritos, é melhor que viva uma alma que já tem responsabilidades do que um ser que ainda está em vias de reencarnar. Se não retirar, morrem os dois. Retirando, talvez ela viva. Todavia, hoje,
com os recursos da medicina, excepcionalmente, o aborto terapêutico está indicado. Conversando com obstetras espíritas, indaguei deles recentemente quantos casos eles se lembravam de aborto terapêutico. Nenhum deles se lembrava de nenhum caso. Portanto, o próprio avanço da ciência vai tornar o aborto terapêutico como algo do passado, do século passado. E eu me lembro de um caso de uma moça que eu acompanhei à época ainda no Rio de Janeiro. Era uma jovem portadora de lúpus eritematoso sistêmico gravíssimo, com insuficiência renal, insuficiência cardíaca, uma plaqueta baixíssima, poderia no parto ter um sangramento e morrer, caso muito grave. Engravidou. No início da gravidez, a equipe reuniu, chamou ela e o marido e disse: não pode, temos que fazer um aborto terapêutico. Ela não tinha filhos, havia se casado mais velha, o marido também mais velho, não tinha filhos, e ela disse: eu prefiro morrer do que retirar meu filho. Apesar da equipe médica lavar as mãos, a coisa foi em diante. Ela foi que recebeu todo o amparo necessário. Milagrosamente o lúpus entrou em remissão. Os médicos não entenderam por quê. A criança nasceu bem, ótima, é uma criança bonita, gorda, hoje deve estar aí com os seus 15 anos, provavelmente. Mas e aqueles casos de indivíduos que no momento de fragilidade, que no momento de falta de apoio da família, que no momento de estupidez cometeram o aborto e agora se arrependeram? O que fazer? Aguardar novas encarnações para resolver o seu problema perante a lei? O Livro dos Espíritos nos diz que não. Quando aparece o arrependimento, a alma sensível pode, desde já, começar a trabalhar no sentido de resolver esse problema. Para mim é a questão mais bonita de O Livro dos Espíritos, e a gente pode gravar para sempre. É de número 1000. Quando Kardec perguntou: nós podemos já, nesta vida, resgatar as nossas faltas àqueles que se arrependeram, sinceramente, por um ato de aborto cometido? O que fazer? A resposta é notável: sim, podemos já nessa encarnação, reparando-as, fazendo o bem. Mas os Espíritos acrescentam: mas não creais em resgatá-las por meio de algumas privações pueris, ou mediante doações póstumas, quando de nada mais precisais. Deus não leva em conta um arrependimento estéril, sempre fácil, e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportar durante anos, sem outro objetivo senão o bem de si mesmo. Aqueles que cometeram o aborto e estão arrependidos, mobilizem-se, dinamizem o seu arrependimento, porque o arrependimento estéril nenhum valor tem. O arrependimento que conta é aquele que promove, que realiza, que sai de dentro de si e faz alguma coisa em benefício do semelhante. É sempre hora de renovar o próprio destino. E para concluir, depois do exemplo de Marcela, temos aqui outro belo exemplo, já no campo de uma provável reparação. Os gêmeos Antônio Bento e Vitor Gabriel, que nasceram nesse mês de setembro. Ali os pais biológicos, a mãezinha de 37 anos e o paizinho, pais biológicos, não foram gerados no útero da mãe, foram gerados no útero da avó, uma senhora de 51 anos, que ofereceu o próprio aparelho genético para que a sua filha tivesse os seus próprios filhos. Belo exemplo de reparação de uma alma que durante 9 meses ela é hipertensa, é cardiopata. O parto teve que ser acelerado por risco para a senhora de 51 anos, e ela levou com coragem, com alegria, com firmeza, está amamentando os netinhos e entregando para os pais o seu presente de alma para alma. Louvado seja Deus. Doutor Ricardo, por gentileza, eu não posso perder essa oportunidade. Claro e evidente que o senhor fez a explanação se referindo às mulheres, não é isso? Tudo bem, mas no decorrer da sua exposição, o senhor falou aqueles, quer dizer, pode ser um homem.
Então eu pergunto, esse considerado como coautor do aborto, a mulher sofre as mesmas consequências que as mulheres vêm a sofrer pelo resultado do aborto? Eu concordo com o senhor que, na maioria das vezes, a jovem que comete o aborto, ela não é responsável sozinha. Muitas vezes os pais que se omitem quando não estimulam ou facilitam. Muitas vezes o jovem que se afasta, exige ou se omite. Cada um deles, Sr. Francisco, vai responder perante a própria consciência, pela sua parcela de responsabilidade. Então, ela sem não dúvida, tem responsabilidade. a mulher, na maioria das vezes, é a responsável mais direta, porque cabe a ela decidir. Mas casos existem em que a pressão da família, a pressão do parceiro são tão grandes, que a responsabilidade dos outros é ainda maior do que a dela mesma. Obrigado pela contribuição. Muito obrigado, obrigado, deu bem entendido. Não se esqueçam, já ia dar uma vez, leve esse livro, tem muito livro aí.